Pai do Senhor Jesus, irmãos, que quem fala é Davidson, amém. Quero ler uma palavra com vocês. Deus esses dias me deu uma palavra e me deu um entendimento dela também. Aí eu anotei para mim não esquecer. Aí eu vou compartilhar com vocês o entendimento que Deus me deu dessa palavra, pois é forte. E Deus tem me orientado, Deus tem me direcionado. E acredito e tenho fé que vai ser mais bênção ainda em minha vida. Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para iniciar. E logo após nós damos início. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Deus, eu entrego minha vida, Pai, em Tuas mãos, ó Deus. O Senhor tem me direcionado, Pai, o Senhor tem falado comigo, ó Deus, através de palavras. E com esse entendimento que o Senhor tem me dado, eu quero passar para os meus irmãos, Pai. Que essa palavra possa alcançar, Espírito Santo de Deus, corações que estão precisando, Pai, de uma palavra de confirmação, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, ó Deus. Que o Senhor continue me direcionando, me usando, mas que eu continue sendo humilde, Pai. Que minha humildade, Pai querido Deus, venha acima de tudo, Pai, e que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha crescer, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai, nessa noite, ó Deus. Te dou graça, Pai querido Deus, por mais esse momento. Te agradeço, Pai, por essa noite, ó Deus. Que o Senhor ache graça, Pai, em Teus olhos, ao meu respeito, Pai. E que essa palavra, Espírito Santo de Deus, venha alcançar, Pai, o máximo de pessoas, Pai. E que essa palavra possa entrar, Pai querido Deus, na tábua dos nossos corações, Pai, e venham trazer mudanças, Espírito Santo de Deus. Te agradeço, Pai. Amém. A palavra está escrita em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Continuando. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e de todas transgressões ou de desobediência, recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande a salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pela que a ouviram. Amém? Deus me deu um entendimento dessa palavra e vou ler para os irmãos. Só que hoje em dia nós queremos as coisas muito fáceis. Hoje em dia muitas coisas têm distraído nossa mente. Hoje em dia o diabo tem colocado muitas distrações em nossos caminhos. Distrações aquelas que a gente acha que são coisas prazerosas. Coisas que realmente precisamos.
Mas o que nós precisamos mesmo é do Espírito Santo. Nós achamos que nós precisamos essas coisas que o diabo tem oferecido como bandeja em nossas vidas. Só que não é nós que precisamos, é nossa carne. E a palavra de Deus diz que a gente tem que matar a nossa carne dia após dia. Devemos mortificar nossa carne. E isso fazemos muito em oração, jejum, palavra. Certo? Então precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque quando colocamos nossa vida diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos direciona. O Espírito Santo de Deus nos coloca num caminho que devemos seguir. Nada melhor, irmãos, que estar no caminho que agrada a Deus. Nada melhor que estar no caminho que o Espírito Santo nos conduz. Porque quando nos prostramos, quando colocamos nossa vida diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos direciona, o Espírito Santo de Deus nos coloca no caminho que devemos seguir, aquele caminho que Deus tem para a gente. E quando temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações, em nossa vida, em nosso corpo, nós sabemos, nós conseguimos entender o propósito que Deus tem para todos nós. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua. Deus tem. Quem nunca na vida já foi numa igreja e já ouviu um irmão entregar uma profecia e falar: irmão, Deus tem um propósito na sua vida. E você sabe qual que é o propósito que Deus tem na sua vida. Só que às vezes nós negligenciamos isso. Para quê? Para fazer o desejo da carne. Porque às vezes a carne fala mais alto em nossas vidas. Por quê? Por falta de oração, por falta de jejum. Então Deus não se agrada quando nós negligenciamos a palavra dele para fazer o quê? Os desejos da carne. Certo? Então, dando seguimento, tudo que nós pensávamos, tudo aquilo que talvez a gente achava que seria impossível, que não aconteceria, Deus tem para nós. Talvez a gente achava que seria impossível, que não aconteceria. Deus trata, Deus nos dá. O nosso Senhor é um Deus que nos prometeu. Deus tem promessa para a sua vida. Basta você crer e ter fé e buscar. Porque Deus tem promessa para a sua vida. Mas as promessas de Deus não vai acontecer para a sua vida se você não se posicionar na palavra dele. Se posicionar. Então o posicionamento é muito importante para que as promessas, os propósitos de Deus na sua vida se cumpram. Senão, nada acontece. Então vamos dando sequência. Deus nos prometeu que a gente comeria o melhor dessa terra. Nosso Pai Jesus Cristo. Ele é o dono do ouro e da prata. Então não há dificuldade quando estamos ao lado dele, que não esteja no alcance de Deus. Deus nos prometeu, Deus é o dono do ouro e da prata, irmãos. Não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente desesperar, não adianta a gente querer pensar o que vai ser de amanhã. Não adianta. Temos que colocar nossa vida, nossos propósitos, tudo na presença de Deus. E como diz a palavra de Deus, e descansarmos, que o amanhã Ele vai prover.
que na palavra de Deus já diz, já relata: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós somos servos de Deus, que é dono do ouro e da prata. Então Deus não deixa os filhos dele, que somos nós, passar por nenhuma dificuldade. Às vezes nós passamos por dificuldade, às vezes nós passamos por tribulação. Por quê? Porque às vezes Deus está nos testando. Porque às vezes Deus está querendo alguma coisa da gente que nós estamos negligenciando. Entende? Então vamos ficar mais atentos às coisas de Deus, à palavra dele, e deixar que o amanhã Deus proverá em nossas vidas. Que eu tenho certeza que se você tem fé e se você confia em Deus, Ele vai te dar o que você precisa, certo? Então vamos seguir mais adiante. Amém? Então que nós possamos hoje dar mais da gente para Deus. Foi o que eu acabei de falar. Que nós possamos dar hoje mais da gente para Deus. Para que Deus possa também dar para vocês. Assim como Deus nos dá bênçãos, dons, derrama sobre nós, sobre nossa cabeça, o batismo do Espírito Santo. Assim Deus quer que nós vivamos o sobrenatural. Deus nos dá, mas Deus também quer da gente. O que Deus quer da gente? O que Deus quer da gente? Nosso tempo, nossa dedicação. E como que a gente faz isso? Como que a gente agrada a Deus com o nosso tempo? Gastando mais tempo orando, jejuando, lendo a Bíblia e buscando Deus. Ah, mas irmão David, minha vida é corrida, trabalho, tenho curso, tenho as crianças, tenho minha esposa, tenho minha casa. Mas eu te falo uma coisa, irmão. Se Deus não estivesse na sua vida, você não teria nada disso. Então, se você tem, você deve a Deus. Se você deve a Deus, você tem que agradecê-lo todo dia pelo que você tem. Então, se Deus te deu isso, nada mais justo que você recompensá-lo com o seu tempo e dedicação. Então, que você possa dar mais de ti para Deus, doar mais do seu tempo para Deus, certo? Então vamos seguir mais adiante. Nosso tempo e dedicação, que nós possamos ser mais em oração. Tá aqui uma coisa muito importante, irmão, que Deus fala aqui sobre oração. Devemos orar, irmão, sem cessar, a todo tempo. Oração é a chave da vitória. Se você precisa de uma cura, ora. Se você precisa de uma libertação, de uma transformação, se você precisa de uma bênção, ora. Ora sem cessar, a todo tempo, a todo momento, todo instante. Orar nunca é demais. Orar te edifica. Orar te aproxima mais de Deus. Certo? Então, sempre que nós oramos, nós temos o livre acesso a Deus. A gente pode falar diretamente com o Pai, sem que ninguém nos prive. Entende? Então vamos ser mais em oração, vamos ter mais fé,
E vamos ter mais busca. Orar sem cessar, a todo momento. Aconteceu algo, passou uma dificuldade, passou uma raiva, alguma coisa que seja. Não haja quando você está com a cabeça quente. Ajoelha, ora, pede o direcionamento a Deus, que Deus irá fazer. Certo? Tá, glória. Vamos lá. Porque para que possamos viver em espírito e em verdade. Irmãos, esse mundo já é do maligno. Esse mundo já não tem mais nada a nos oferecer. Irmãos, por mais que às vezes nós achamos que esse mundo é bom, tem muitas coisas bonitas, por mais que nós achamos que esse mundo tem as belezas naturais dele, tem, glória a Deus. Mas o diabo tem colocado bandejas, encantamentos, para que os povos achem que tudo está perfeito, que aqui é uma maravilha, mas não é. Devemos estar atentos aos sinais que está escrito na Bíblia sobre todas essas coisas que estão acontecendo. Então, o que parece estar bom não está bom. Basta ler a Bíblia que você vai entender que na palavra de Deus fala: o povo perece por falta de conhecimento. Entende? Vamos mais adiante. Vamos lá. O Espírito Santo de Deus não se afasta da gente, mas nós nos afastamos dele. A cada vez que nós nos afastamos dele, o Espírito Santo de Deus, a gente fica mais frio. Deus deixou o Espírito Santo de Deus conosco. Então o Espírito Santo de Deus, ele não se afasta da gente. Nós que nos afastamos dele, como irmão Deus, que nós nos afastamos do Espírito Santo de Deus e não ele de nós. Nós nos afastamos dele com as nossas atitudes, com o nosso jeito, o nosso mentir, o nosso pecar. Todas essas coisas nos fazem afastar do Espírito Santo de Deus. Principalmente quando nós cometemos um pecado atrás do outro, que tem pecados que a pessoa já toma como uma coisa assim banal, sem importância, que quando peca já não mais pede perdão a Deus, já não ajoelha, já não se arrepende. Simplesmente peca ali, passa, peca de novo e vai pecando. E o pecado te afasta de Deus. A gente quase não quer buscar mais a presença de Deus. A gente já não sente mais aquela sede de busca, aquela sede de estar na presença de Deus. Então, irmãos, nos tempos de hoje em dia, as pessoas, elas não têm muita sede mais de buscar Deus como antigamente. Porque foi o que eu disse no início. Deixa as distrações tomar conta de ti e com isso a vontade de buscar a Deus fica mais distante. Então que nós venhamos
cada vez mais que formos conversar com Deus, pedir a Deus que Ele coloque sede, vontade de buscar Ele, o Espírito Santo de Deus, de estar mais na presença dEle. Pede para Ele blindar sua mente, seu coração, e que Deus vai te dar isso. Mas nós temos que nos posicionar. Eu falei de posicionamento. Nós temos que pegar, rasgar nosso coração e falar com Deus: eis-me aqui, Deus, faça comigo conforme a tua vontade. Faça comigo conforme a tua vontade. Estou aqui, Jesus Cristo, me entregando de corpo e alma. Eu quero viver o melhor de ti, porque cada vez eu quero viver o melhor de ti, porque cada vez que estamos mais próximo de Deus, Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos direciona. Então, quando o diabo coloca qualquer distração, qualquer coisa na nossa frente, que é nossa carne e desejo, o Espírito Santo de Deus irá nos direcionar que aquilo é errado. Esse foi o entendimento que Deus me deu dessa passagem bíblica. Então eu anotei para não esquecer, estou passando para vocês, e o Espírito Santo de Deus está me dando mais novos entendimentos nessa noite, que eu estou explicando vocês. Então, quando nós estamos mais próximos de Deus e do Espírito Santo de Deus, as distrações que o diabo coloca na nossa frente nesse mundo já não nos afasta mais de Deus, porque nós estamos próximos de Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, o Espírito Santo de Deus nos direciona para o que é ruim e para o que é bom. Então, automaticamente, quando você, vou explicar assim, quando você vai fazer algum tipo de coisa que é errado, mas talvez pela tá na correria do dia a dia, você não consegue no momento entender. Pode ser uma coisa simples, que é errado. A sua proximidade com Deus, o Espírito Santo de Deus já te dá um alerta. Opa, vou dar um exemplo. Não vai por esse caminho que vai dar ruim. Vai por esse. Então a gente tem muito disso. De querer tentar, estou dando o exemplo do caminho. De querer tentar ir por um caminho, mas não é o caminho que Deus quer que a gente siga. Deus quer que a gente siga aqui, mas a gente quer teimar e ir nesse. Então, quando a gente não tem o direcionamento de Deus, a gente vai nesse caminho, que a carne quer que nós vamos. Mas quando nós temos a proximidade de Deus, quando o Espírito Santo de Deus nos direciona, e nossos ouvidos estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, ele fala, vai por esse caminho. E nós, opa, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Então vou por esse caminho, que não vai dar ruim. Entende? Então a proximidade de Deus é muito prazeroso, irmãos. Só nos traz benefício. Não nos deixa cair nas distrações do mundo, distrações que podem te levar, podem não, que vai te levar para o inferno, distrações que vai tirar a sua vida, distrações que não vai permitir com que você direcione sua família conforme a vontade de Deus. Distrações que não vai permitir que você crie seu filho nos caminhos de Deus. Então, hoje em dia, o diabo está atuando na vida das pessoas em cima de distrações. Então, nós devemos estar muito atento a isso. Muito atento a isso, irmão. Para que nós não venhamos
perder o que é mais sagrado para nós, que é a nossa salvação, certo? Então vamos um pouco aqui mais adiante. Não é aquilo que Ele quer que nós vivamos. Acabei de explicar agora. A gente vai distanciar das coisas ruins. A gente vai passar a ter mais um entendimento do que Deus quer para nossas vidas. Olha só. Deus me deu um entendimento, isso aqui que eu estou falando com vocês, em cima dessa passagem. Só que agora Deus está complementando o que Ele falou comigo aqui, o que eu estou lendo, através do que eu estou passando para vocês. Então Deus está dando mais clareza nessa mensagem que eu estou passando para vocês. Então Deus está dando mais clareza, Deus está trazendo mais entendimento para mim e para você que está escutando essa mensagem. Que essa mensagem entre na tauba do seu coração e faça você refletir o que você tem vivido, como você tem vivido, as coisas que você tem feito, entende? Se é correto, se Deus está se agradando, que nós devemos pensar quando a gente faz algo, o que Deus pensaria com essa minha atitude? Será que Deus ficaria entristecido? Que a palavra de Deus diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. Então nós temos que ser a semelhança dele. Nós temos que ser como Cristo foi. Entende? Vamos ficar atentos a isso, irmãos. Então vamos mais adiante um pouquinho. Mais um entendimento do que Deus quer para a nossa vida. A gente vai passar a entender mais dos propósitos de Deus. Eu falei aqui dos propósitos de Deus para todos nós. Se caminhar na presença de Deus é um caminho estreito, mas que leva à nossa salvação. Deus quer que todos nós aqui sejamos salvos, certo? Desde criança nós já sabemos que o caminho da perdição é largo e o caminho que leva à salvação é estreito. Mas como, irmão Davidson? Eu acho que todos nós já sabemos que o que é largo é fácil, o que é estreito é difícil. Mas nem tudo que é largo no final vai dar bom. E tudo que é estreito no final tem uma recompensa bacana. Então é isso. Se você percorrer a trajetória do caminho largo, vai te levar para o inferno, irmão. O que é o caminho largo? São essas coisas que o diabo oferece para a gente no mundo, desde que ele é o diabo, que para nossa carne só facilita ela, mas nos conduz ao inferno. E o caminho de Deus é estreito, mas vai te levar para o céu. Ser cristão pode não parecer ser fácil, mas se você tem a plena convicção da sua salvação, meu irmão, você passa pela prova dando glória a Deus. Se no meio daquele caminho estreito tem a prova, você vai passar dando glória a Deus, porque você sabe que ao final daquela estrada estreita, Deus vai estar com um galardão te esperando, que é a tua salvação, irmão. Então não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão disso por nada nesse mundo. Amém?
Vamos mais adiante. Ele quer que nós vivamos, aí nós vamos fazer, certo? Correto. Vamos aqui mais um pouco à frente. Deus quer que todos nós aqui sejamos salvos. Deus quer, mas para isso a gente tem que buscar. Para isso nós temos que ter fé. Temos que ter fé. Aquela fé que move montanhas, certo? Temos que ter aquela fé que Deus teve. Temos que ter aquela fé que todos os discípulos de Deus teve, que em meio às dificuldades e em meio às formas que eles foram mortos, eles não negaram o nome de Jesus. Pensa, irmão. Estuda um pouco a Bíblia e se informa como que os discípulos de Deus morreram. Uns morreram sem cabeça, outros foram cortados ao meio, entre outros. E mesmo assim, a fé deles foram tão grande que eles foram assim para a morte, não negaram o nome de Jesus Cristo, e eles já receberam o galardão deles. Entende? É essa fé que nós devemos ter, acreditar que Deus, Ele tem a salvação para nós no final disso tudo. Vamos passar por inúmeras coisas, mas com Deus do nosso lado, tudo fica fácil. Deus nos ajuda, Deus nos protege. Amém? Vamos mais um pouco à frente. Já estamos quase finalizando. Eles tiveram fé que iriam estar entregando a vida para Jesus. E Deus teria o melhor para eles. Acabei de falar agora. Não nessas coisas da terra. Não nessas coisas da terra. Mas sim lá no céu, na Nova Jerusalém. Que Deus tem preparado para nós então. Que nós possamos, irmãos, estar preparados. Você viu? Eles não estavam preocupados com as coisas da terra. Eles queriam a salvação dele para ir para Nova Jerusalém. É o que nós cristãos estamos fazendo. Buscando a Deus, procurando nos consagrar, mantendo as nossas vestes limpas, para que Deus, quando Ele vir, possa levar a gente. Para que a gente possa alcançar o que mais a gente almeja, que é a nossa salvação. Então, para isso, temos que estar atentos, não podemos nos distrair. Então, temos que estar atento e sensível à voz de Deus, para que sempre que Ele, o Espírito Santo de Deus, for falar conosco, nós não venhamos cair em tentação que gera o pecado, certo? E o pecado nos afasta de Deus. Amém, irmão? Vamos ficar atentos a isso. Já estamos terminando. Não sei, não, Jerusalém. Certo. Irmãos, estar preparado, que nós possamos estar com nossas vestes limpas, que nós possamos buscar cada vez mais o reino de Deus, a palavra, a busca constante que eu falei, e descansar e esperar que as outras coisas serão acrescentadas. Todas as promessas de Deus, todas, nós já temos acesso. Tá aqui, ó. Basta a gente abdicar um pouco mais do nosso tempo
e ler, e através da palavra Deus vai falar com você. Todas as promessas já estão aqui. Você tem um acesso a isso. Amém? Temos que ter fé e a convicção que se a gente pedir, Deus vai realizar. E na palavra de Deus fala, quando a gente pedir algo a Ele, para sermos mais específico. Então que nós sejamos mais específico naquilo que queremos pedir a Deus. Amém? Mas antes de tudo, nunca podemos nos esquecer que primeiramente devemos buscar o reino de Deus, que eu já falei. Mais do que tudo nessa vida, buscar e conquistar a nossa salvação em nome de Jesus. Irmãos, para finalizar essa mensagem, que nós venhamos estar atento a tudo nesses últimos tempos. Nós sabemos que a igreja já está vivendo os últimos dias na terra. Os sinais da volta de Deus está aí. Todo mundo está vendo. Só que para muitos estão ignorando os sinais de Deus por falta de conhecimento bíblico, por falta de entendimento. E muitos também que têm um entendimento, conhecimento, mas negligencia como se fosse coisas naturais o que vem acontecendo. Mas não é. Está tudo na Bíblia. Então a vinda de Deus está próximo. Então que nós venhamos nos preparar, certo? Estar com nossas vestes limpas e estar atento, para que quando Deus venha, não nos pegue despreparado e despercebido ou desatento. Amém, irmão? Que vocês tenham uma boa noite e que Deus abençoe a vida de vocês, da família, grandiosamente. Fica na paz.